Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Na última quinta-feira, em sua live, Bolsonaro incitou a população a arrumar meios para adentrar hospitais para verificar os números da Covid-19 que, em sua opinião, estariam sendo superdimensionados por governadores e prefeitos e para obterem fotos e vídeos de leitos supostamente vazios. Com essa fala, Bolsonaro estimula seus seguidores, seus apoiadores mais fiéis, à prática de pelo menos dois crimes. Enxergo eu aqui: crime contra a saúde pública e crime de violação a domicílio, já que hospitais, como estabelecimentos fechados e de acesso restrito ao público, são para fins penais equiparados a casas. Observem que Bolsonaro não pratica, pelo menos por enquanto, esses dois crimes aos quais acabo de aludir, mas possivelmente pratique um terceiro, que é o crime de apologia de crime. De fato, no nosso Código Penal, o próprio louvor, o próprio estímulo a uma conduta delituosa, a um crime, como vimos que ele acaba de fazer, essa conduta em si já caracterizaria um crime, esse crime de apologia a delitos. Contudo, acredito que esse crime comum, definido no Código Penal, vai permanecer tão impune quanto os demais, aqueles crimes supostamente por ele praticados ali no contexto da sua interferência na Polícia Federal. No caso Moro, vocês lembram? Já comentei bastante esses supostos crimes aqui neste canal. Ficaria muito honrada se vocês assistissem os vídeos, não me repetirei. De toda forma, acredito que, assim como ocorreu lá atrás, em que, pelo menos até o momento, não foi oferecida nenhuma denúncia, não se ingressou com nenhuma ação criminal junto ao Supremo, acredito também que esse possível crime de apologia a crime permanecerá igualmente impune. Por quê? Porque também, como já comentamos aqui no canal, cabe exclusivamente ao senhor Augusto Aras, ao nosso PGR, a legitimidade de denunciar Bolsonaro, de ingressar com esta ação criminal. E diante dos possíveis elos muito estreitos, para não dizer das relações muito promíscuas entre Aras e Bolsonaro, acredito que uma eventual minuta de denúncia não seja jamais sequer concebida. Contudo, esse crime de Bolsonaro, de apologia a crime, já começa a produzir os seus efeitos deletérios na nossa sociedade. Temos visto no noticiário, vimos ontem e vimos hoje também, vários casos pelo país de invasão e até mesmo de depredação de hospitais. Nessa barbárie, eu identificaria de pronto dois aspectos que chamam bastante a minha atenção. O primeiro aspecto é o enorme desrespeito desses invasores estimulados pelo presidente da República para com as vítimas hospitalizadas e seu sofrimento e suas famílias, e também para com os profissionais de saúde que têm dedicado suas próprias vidas, têm se sacrificado durante o combate a essa pandemia. E um segundo aspecto seria o desrespeito dessas pessoas para com as normas hospitalares e para com as normas em geral, inclusive, possivelmente, incorrendo nos crimes aos quais aludi aqui no início desse vídeo.
Dessa forma, visualizo Bolsonaro como um governante que aposta cada dia mais na geração de um ambiente de anomia, de ausência de normas e num ambiente de caos, num ambiente de completo desgoverno, que muito interessa, porque ele é um governante incompetente, um governante de viés bastante autoritário e que só enxerga mesmo nesse clima caótico a sua única possibilidade de sobrevida política. A propósito, trago hoje aqui a vocês um artigo de ontem publicado na The Economist. Deixarei o link aqui na descrição para que vocês possam conferir. Artigo este intitulado, Jair Bolsonaro ameaça a democracia brasileira? Fecha aspas. Nesse artigo, a The Economist enfatiza em todas as suas letras a elevação do tom presidencial, suas falas cada vez mais agressivas e intimidatórias, que tanto tenho comentado aqui no canal. Também dá destaque à mensagem do ministro Celso de Mello, igualmente comentada aqui, onde o ministro equiparava Bolsonaro à figura de Hitler. Segundo a The Economist, Bolsonaro, um ex-congressista que jamais se mostrou muito amante, muito adorador de democracias, Bolsonaro tem se sentido bastante intimidado diante das recentes investigações envolvendo a sua suposta interferência na PF para possivelmente favorecer os seus filhos. Desse modo, The Economist nos mostra um governante bastante fraco e que, de tão fraco, aposta na militarização do seu governo, quase como que afirmando, vejam bem, não são palavras da The Economist, são minhas mesmo, quase como que afirmando, ora, se Bolsonaro está tão fraco, não lhe resta mais praticamente credibilidade, quase nada de legitimidade, só lhe resta mesmo aparelhar o seu governo com fardados, com as Forças Armadas, para tentar se garantir no poder. The Economist acentua a enorme incompetência gerencial de Bolsonaro, que foi ainda mais desnudada pelo evento da pandemia, que ele tem deixado cavalgar entre nós, sem qualquer preocupação, muito pelo contrário, demonstrando toda a sua negligência e todo o seu menosprezo por vidas humanas e pela própria ciência. Em seguida, The Economist avalia as perspectivas de um eventual golpe de Estado por parte de Bolsonaro. Segundo a revista, Bolsonaro estaria fraco demais para dar um golpe. Contudo, ainda assim, a democracia brasileira estaria em risco. Por quê? Segundo a The Economist, por dois fatores principais. Fator número 1, um eventual impeachment de Bolsonaro, que levaria à ascensão do general Mourão, colocando os militares, a ala militar, ainda mais próxima do poder. E fator número 2, o fomento do caos, exatamente o que tínhamos comentado aqui no início desse vídeo. O caos caracterizado por transtornos sociais, pelo velho discurso do nós contra eles, que contrapõe classes de pessoas, que contrapõe indivíduos dentro da mesma família, sempre esse velho embate entre apoiadores e opositores de Bolsonaro. Esse é o caos, é a marca de uma escalada autoritária que, segundo a revista, caracterizaria, sim, um risco para a nossa democracia. A
Assim, deixando a The Economist, encerrando por aqui a breve resenha sobre o artigo de hoje e retornando à realidade, o que vemos mesmo é esse caos, esse ambiente extremamente perverso, de desrespeito a normas, de um presidente que parece investir com todas as suas forças, ou pelo menos com o que lhe resta de forças, numa verdadeira arquitetura de destruição, ou seja, como ele não sabe construir, como ele é um incompetente para tomar medidas sanitárias concretas, efetivas, para tomar medidas prometidas na área da economia, as ditas medidas liberalizantes que iriam abrir os nossos mercados para o mundo, que iriam propiciar o ingresso de atores estrangeiros na nossa economia. Como ele descumpriu tudo isso, como ele é mesmo uma fraude, um verdadeiro farsante, só lhe resta mesmo arquitetar a destruição, talvez tentando destruir a todos nós, nos reduzir a condições sanitárias horripilantes e a condições econômicas de miséria. Talvez ele enxergue uma perspectiva de se perpetuar no poder. E assim, o Brasil caminha rumo ao caos, rumo à destruição, e nos tornamos cada dia mais uma nação pária, uma nação marcada por uma crise sanitária descontrolada, uma perspectiva de contágio para o resto do mundo, tanto assim que vários países do mundo desenvolvido não aceitam mais em seu território cidadãos brasileiros, vide os Estados Unidos, vide a União Europeia. Daqui a pouco é bem provável que a Ásia também promova esse tipo de restrição. Muito breve, podemos ser vítima de boicotes econômicos, boicotes comerciais aos nossos produtos, como já fomos inclusive lá em 2019. Lembro a vocês o caso do boicote imposto, e a meu ver com justa razão, pela França, na parte de indústria de cosméticos, após as ofensas, as injúrias descabidas trazidas pelo presidente da República contra o senhor Macron e sua esposa. Então já fomos objeto desse tipo de repúdio, e acredito que, a continuarmos nesse passo, continuaremos sendo ainda mais repudiados, ainda mais rejeitados pelo mundo. E aí só restará ao Brasil de Bolsonaro uma geração doente, uma geração de cadáveres, de pessoas mortas, ou então de sobreviventes miseráveis se arrastando em meio à falência ou à penúria. É bom que as instituições acordem antes que Bolsonaro consiga levar a cabo esse seu projeto completo de arquitetura de destruição. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.